Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas, para darmos prosseguimento ao estudo do livro dos Espíritos. Como vocês sabem, nós estamos tratando do resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Estamos na penúltima parte. Na próxima reunião nossa de quarta-feira, nós vamos concluir esse estudo de Allan Kardec, momentoso, muito importante para nós que estudamos também a mediunidade, aprendermos com Allan Kardec esses itens extraordinários sobre a mediunidade sonambúlica, estática e da dupla vista. Eu convido vocês, meus amigos e minhas amigas, que nos apoiam, vamos estudar esse tema tão bonito. Vamos em frente. Pessoal, Allan Kardec comenta que no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase total, completo. Aniquilamento é no sentido do transe mediúnico. E ele, o médium, só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Fica assim num estado latente e o espírito, então, se desprende com muito mais capacidade. Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio, que um esforço a mais poderia romper sem remédio. E esse fio que nós estamos mostrando aqui nessa ilustração é chamado de cordão de prata, ou, como muitos afirmam, e nós também entendemos que é assim, trata-se do perispírito. O perispírito é esse órgão intermediário entre o espírito e o corpo físico. E ele tem uma capacidade enorme de contração, de expansão, enfim, tem propriedades inúmeras. E aqui o que a gente vê, então, um estático, né, em transe mediúnico, é um estado da alma em que os sentidos se desprendem das coisas materiais, absorvendo-se no enlevo e na contemplação interior, vendo esses mundos sublimes, mundos superiores, onde a felicidade reina, onde o bem é ponto comum, ponto pacífico. Então, pessoal, não pode o estático tentar romper esse fio, que seria a mesma coisa que um suicídio, não é? Porque ele estaria cortando esse laço que prende o corpo ao espírito e assim ele estaria aniquilando com a sua própria existência. Nesse estado, portanto, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência do nosso ser imaterial, ou seja, do nosso espírito. Todo entregue a essa contemplação sublime. O estático não encara a vida senão como uma parada momentânea. É verdade, a nossa vida aqui no plano material é muito rápida. Muitos acham, 70 anos demora muito. Não, é rápido, é fugaz. No mundo espiritual não existe tempo. Lá nós temos a eternidade pela frente. Então, para ele, o estático, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste nosso mundo material não são mais do que fúteis incidentes de uma viagem da qual se sente feliz ao ver o termo. É verdade. Todo espiritualista, não importa que religião professe, pode ser católico, pode ser evangélico, espírita, hinduísta, o que for. A nossa passagem aqui é muito rápida. E o espiritualista se sente feliz ao se ver transportado pelo
inanição do corpo físico, pela morte do corpo físico, de ascender a esses mundos maravilhosos, onde a vida é bela, muito diferente dessa vida grosseira e material que nós temos aqui. Vamos prestar bastante atenção na nossa vida. Vamos estimular mais a vida espiritual. Mas aqui acontece ao contrário. A grande maioria de nossa humanidade prefere a vida material, grosseira, em detrimento da vida espiritual, que é eterna, que são bens que jamais nos serão tirados, ao passo que os bens materiais ficam aqui. A pessoa usufrui bem ou mal, mas fica tudo aqui. Então é importante a gente se dedicar a um conhecimento melhor da vida espiritual. Estamos postando aqui uma imagem do grande estático, considerado o maior médium estático de todos os tempos. Trata-se de Emanuel Swedenborg, e nós estamos colocando aqui um exemplo da vida dele. A partir de 1759, portanto, bem lá atrás, no entanto, uma série de incidentes demonstrando as interações de Swedenborg com o plano espiritual atraiu a atenção internacional. O primeiro, em julho de 1759, aconteceu enquanto Swedenborg participava de um jantar na cidade sueca de Gotemburgo. Durante a festa, ele subitamente ficou agitado e começou a descrever um incêndio em Estocolmo, a mais de 400 quilômetros de distância, que ameaçava inclusive a sua própria residência. 2 horas depois, ele relatou que o incêndio havia sido extinto 3 portas abaixo de sua casa. Somente 2 dias depois, mensageiros de Estocolmo chegaram a Gotemburgo e confirmaram os detalhes conforme Swedenborg os havia repassado. Em 1760, a viúva do recém-falecido embaixador francês na Suécia recebeu uma conta por um serviço de prata caríssimo que seu marido havia comprado, e ela tinha certeza de que havia pago aquela compra caríssima, mas não conseguia encontrar o recibo da quitação da compra. Depois de pedir ajuda a Swedenborg, ela teve um sonho em que seu marido lhe revelava a localização do recibo, um sonho que se confirmou. E por que isso? Pela atuação espiritual poderosa da mediunidade de Swedenborg, que fez com que o marido, em sonho, viesse ajudá-la nessa contingência, aonde então ela achou o recibo que o marido, em sonho, veio lhe comunicar. Em 1761, Swedenborg, apresentado à corte da rainha sueca Luísa Ulrica, isso em 1720, 1782, época da vida dela, e ela lhe pediu que transmitisse uma pergunta específica ao seu falecido irmão, o príncipe Augusto Guilherme da Prússia, falecido, que viveu de 1722 a 1758. Swedenborg retornou à corte e 3 semanas depois ele deu a resposta em particular. Após o que ela foi ouvida, exclamando que somente seu irmão saberia o que Swedenborg acabara de lhe dizer. Vejam que interessante. Então, esses 3 incidentes documentados em conjunto fizeram com que Swedenborg fosse o assunto de conversa não apenas
em sua cidade, mas pelo mundo todo. Seus livros maravilhosos, eles estão aí para quem queira ler. Na Europa continental, ele ficou muito conhecido e a atenção recebida por Swedenborg foi a de reconhecer que ele era o autor dos livros que havia escrito, que tem por título Amor no Casamento, em 1768. Esses livros foram de sua autoria. Agora aqui também um comentário de Kardec. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos, sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita. Eu já falei e falo sempre. A relatividade da evolução espiritual do médium. O próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Verifica-se nele, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez. Ou melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades ou de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou mesmo ridículas. E olha, não precisa ser médium. Cada um de nós aqui em nosso canto, toda vez que nos exaltamos por algum problema, prejudica a nossa lucidez. É daí que surgem as brigas, que às vezes culminam com graves acidentes. Portanto, jamais nos exaltar. Vamos sempre procurar manter a tranquilidade, porque a tranquilidade faz com que sobrepujemos todos os problemas, que sobrepujemos tudo aquilo que muitas vezes nos acontece de improviso e que nós temos que saber equacionar esses problemas. Então, quando a pessoa não sabe vencer esses problemas para dominar, por exemplo, o estático, e para tanto se reveste os seus olhos as aparências que o mantém nas suas ideias, preconceitos e estado de vigília. Portanto, o médium estático, se ele não tiver um desenvolvimento espiritual adequado, todos aqueles seus preconceitos próprios da vida terrena ficam também com ele no estado de vigília, não é que ele leva consigo esses conceitos, essas fases de sua vida que ele pode, então, misturar com aquilo que ele está vendo no plano espiritual. Portanto, isso é um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente, pensar e pesar as suas revelações na balança da razão. Claro que isso aqui Kardec vivenciou. Ele trabalhou com muitos médiuns das mais variadas formas de mediunidade, e é por isso que então ele demonstra claramente tudo aquilo que ele vivenciou. É muito importante conhecer. E agora, pessoal, aqui nós estamos colocando para vocês a emancipação da alma. Ela se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado por, deixa eu ver, fenômeno designado pelo dupla vista. Esse fenômeno extraordinário que nós estamos colocando aqui, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, de ouvir e de sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação, veem, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. Então, pessoal, para deixar bem claro,
A dupla vista é exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Sim, a doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas de superexcitação do moral provocam não raro desenvolvimento da dupla vista. É o caso, por exemplo, naqueles livros maravilhosos, romances de Emmanuel, Ave Cristo, quando os cidadãos, os cristãos condenados, eles eram levados às praças, no Coliseu, por exemplo, e lá eles eram massacrados por feras, eram queimados em postes. Uma coisa, olha, uma brutalidade sem tamanho. E acontece que muitos deles tinham visões, porque aquela emoção tremenda, vendo uma fera ali que vinha para cima, provoca, e eles viam então mensageiros de paz, de luz, que vinham levar para eles a coragem, e, sobretudo, para, através da prece, pedirem o socorro a essas entidades amorosas. É só lendo esses livros que a gente tem conhecimento desse trabalho formidável. Então, a doutrina espírita, pessoal, ela define a emancipação da alma como um estado na qual o espírito temporariamente, em graus variados, mais ou menos, se desprende parcialmente dos laços que o unem ao corpo físico. Esse fenômeno permite à alma recuperar algumas de suas faculdades espirituais e interagir de forma mais direta com o plano espiritual, também conhecido como desdobramento espiritual ou projeção astral. Esse processo é considerado uma ocorrência natural e inerente à condição humana. Esse desprendimento parcial pode ocorrer em diversas situações e estados de consciência, sendo o sono o mais comum e universal deles. O que acontece conosco todas as noites, enfim, quando dormimos, nós projetamos o nosso corpo. E lá a gente entra em contato com familiares, amigos, etc, etc. E o sonho é o resultado daquilo que se vivenciou no plano espiritual. Portanto, aprendizado e evolução. Durante o desprendimento, o espírito pode continuar seu aprendizado no plano espiritual, o que acontece conosco também. Receber instruções dos espíritos mais evoluídos, porque lá temos escolas mais desenvolvidas, reencontrar entes queridos e refletir sobre suas experiências terrenas. Então é muito importante esse encontro formidável, onde vamos ver os nossos familiares queridos, amigos, que então vamos ter aquela conversa fraterna, procurando entender esse mundo espiritual e também material. Portanto, espíritos mais adiantados podem utilizar a emancipação da alma para auxiliar outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, realizando tarefas no plano espiritual. E o contato com o mundo espiritual e com amigos espirituais pode trazer consolo, esperança e fortalecer a fé na imortalidade da alma. Isso é de uma importância fenomenal. Conhecer esse mundo maravilhoso, essa troca de ideias que fazemos toda noite. É que o nosso organismo grosseiro não permite que a gente tenha uma noção aberta daquilo que nós fizemos no plano espiritual. A matéria grosseira faz com que não tenhamos esta capacidade. Muitas vezes fica de forma velada, a gente lembra de alguma coisa, mas não é sempre.
E é finalmente a nossa mensagem evangélica, porque, como vocês sabem, nós estamos mesclando o livro dos Espíritos com mensagens evangélicas fraternas, amigas, serenas, que nos embalam para as coisas boas da vida. Então vamos lá. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que reforças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa, das palavras de paz e de amor que o amigo enfermo espera de tua presença, de auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou reconforto do próprio lar, da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para frente as sugestões de boa vontade, de estender algum adubo a essa ou aquela planta que se te fez útil, e do encontro amistoso em que tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. Isso é de suma importância. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma nas fontes pequeninas, que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. É verdade. A gente vai adquirindo ao longo de nossos anos virtudes de amor, de carinho. E essa mensagem vem calar profundamente em todos nós. Então, nós vamos encerrar agradecendo a todos pelo apoio e nós pedimos, como sempre, se inscrevam em nosso canal Rui Espiritismo ou então Espiritismo para Todos. É um portal humilde que estamos fazendo para levar a doutrina espírita para toda a nossa irmandade. Aperte o sininho, deixe o seu like e se inscrevam, pessoal. Por quê? Porque o objetivo maior dessas nossas humildes mensagens é no sentido de levar para todos o amor e o carinho que todos merecem. E eu ficaria muito, mas muito feliz se pelo menos uma pessoa se apropriasse dessa mensagem extraordinária, que faz tanto bem para a nossa alma. Muito obrigado, fiquem na paz de Jesus e nos encontraremos na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Até lá.